Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e vamos agora para a última sessão do módulo 2, a sessão 205, tá? Do nosso curso da AWS Academy Cloud Foundations. Então a gente vai ver o quê? Balanceamento, escalabilidade e monitoramento, tá certo? 205, vamos lá? Aí está. Elastic Load Balancing, Amazon CloudWatch e Auto-Scaling. Logicamente, 3 sessões nessa apresentação, para falar do ALB primeiro, do CloudWatch, que a gente já falou sobre ele anteriormente, só que agora vai falar um pouquinho mais, e do Auto-Scaling também, já falamos sobre ele, vamos falar um pouquinho mais. Vamos lá, objetivos do módulo, ALB. Né? Tá falando que o ALB ele funciona como se fosse um policial de trânsito, dizendo, olha só, esse tráfego vem para cá, esse vai para lá, esse vem para cá, esse vai para lá, né? Então ele distribui automaticamente o tráfego que chega da internet, tá? Para uma máquina ou para outra máquina, tá certo? Para uma EC2 ou para outra EC2. Então, para quem olha de fora, olha quem? Olha o ELB, tá certo? O Elastic Load Balancer, tá? E aí ele vai jogar para quem tiver para dentro, tá certo? Então esse cara aqui, ele é um load balancer, não foi a Amazon que inventou o load balancer, ele existe, né? Só que a Amazon implementou como um serviço. Okay? A gente tem aí 3 tipos de ELBs, tá? Vamos falar desse cinzinha primeiro aqui, o Classic, que já não se usa mais, se usava antigamente, tá? De forma que a gente fica mais ou menos entre esses dois aqui, tá? Esses dois é o HTTP e HTTPS, ou seja, ele vai redirecionar o tráfego web, tá? Como hoje em dia, praticamente todos os aplicativos utilizam HTTP ou HTTPS, tá? Esse vai ser o load balancer mais usado, o de aplicação, tá? Então, Application Load Balancer. Quando a gente precisa fazer esse balanceamento numa camada de baixo, trabalhar mais com o TCP, aí a gente vai usar o que a gente chama de Network Load Balancer, tá? Trabalha na camada 4 do modelo ISO-OSI, tá? E o clássico, ele trabalha com tudo praticamente, certo? Ele é menos esperto que esses dois aqui, tá? Mas de novo, o que vem a ser um load balancer? É uma máquina, é uma instância, tá? Então, mas ela é totalmente gerenciada, tá, pela Amazon, de forma que eu tenho acesso aqui às configurações do load balancer, tá? E a Amazon se preocupa com todo o resto, ok? Beleza? Casos de uso. Eu tenho um ponto único de acesso para vários servidores que estão trabalhando em paralelo. Eu quero dissociar o ambiente do aplicativo, ou seja, eu quero que aí o LB trabalhando internamente, né? Ele faz essa separação. Alta disponibilidade, tolerância a falhas e aumenta também, obviamente, elasticidade e escalabilidade, de forma fácil, né? Bom, falando do clássico, hoje em dia quase não se usa mais o clássico, mas o que ele faz, né? Quando é que você vai precisar usar ele? Quando você quer acessar os servidores por meio de um ponto único, quando eu quero dissociar o aplicativo do ambiente, quando eu quero proporcionar alta disponibilidade, tolerância a falhas e aumentar a elasticidade e escalabilidade, que a gente já até viu isso, né? Application Load Balancer, tá? Ele é um roteamento baseado em caminho e host. Tem suporte nativo ao IPv6, portas dinâmicas, protocolos adicionais, proteção contra exclusão, logs de acesso, verificações de integridade. Então ele é todo completão. Caso de uso do application é aquele que a gente já viu, né? Que você tem um servidor com vários aplicativos numa instância, ou várias instâncias, né? E você tem o load balancer para balancear a carga entre essas instâncias. Tá?
Aqui, trabalhando, o Application Load Balancer está aqui, né? Você tem um grupo de destino aqui, outro grupo de destino aqui, tá? E trabalha com... Esse listener é mais ou menos para aplicar as regras, né? Trabalha distribuindo o tráfego aqui dentro. Quem está aqui fora só vai ver isso aqui. E esse cara administra toda essa complexidade que é vários servidores trabalhando em paralelo. Tá? Bom, já o Network Load Balancer, que trabalha na camada 4, ele é ideal para tráfegos intermitentes. Tá? E ele tem um endereço IP estático único por zona de disponibilidade. É ideal para aplicativos que exigem performance extrema. Tá? Então você cai no nível. Mas a maioria dos casos o Application Load Balancer vai te atender. Tá? Podemos monitorar, tá, o Load Balancer através de respostas de HTTP, tá, ver o número de hosts íntegros ou com problemas. Tudo a gente pode monitorar. Ele pode monitorar como é que estão as instâncias para saber se ele vai mandar para lá ou não o tráfego. Tá? É muito importante isso. Filtrar métricas baseadas em zona de disponibilidade ou no Load Balancer. Tá? Revisãozinha sobre o Load Balancer. Tá? Falar agora um pouquinho do CloudWatch. CloudWatch é aquela ferramenta de monitoramento, lembra? Né? E essas ferramentas que monitoram, por exemplo, a utilização de CPU, memória, etc., vão te ajudar a definir um monte de políticas. Né? Então, como é que você sabe quando eu devo executar mais instâncias do EC2? Ou seja, quando é que eu sei que eu tenho que fazer uma elasticidade horizontal? Né? Performance ou a disponibilidade do meu aplicativo está legal? Quando é que a minha infraestrutura está sendo de fato usada? Estou subutilizando? Estou pagando muito para usar pouco? Tá? Então, tudo isso o CloudWatch vai informar para você em tempo real. Tá? Então, tá lá, ó. Você tem uma estrutura aqui, ele mostrou uma estrutura, né? É o Load Balancer, duas máquinas, tá? Em duas zonas diferentes. E aqui está mostrando, por exemplo, a utilização da CPU de uma dessas máquinas. Ou das duas. Então, tá aí, ó, CloudWatch. O que é o CloudWatch? Ele monitora a performance de recursos, mas também de aplicativos. Tá? Coleta e monitora no arquivo de log, tá? E notifica, caso seja necessário. Então, é uma baita ajuda e uma ferramenta fundamental para que as vantagens da nuvem, ou seja, esse auto-scaling, funcione de maneira exatamente como você quer. Tá? O que mais? Algumas palavrinhas, vocabulário usado com o CloudWatch. O primeiro é métrica. O segundo é alarme. E o terceiro são os eventos. Certo? Dependendo da métrica, eu posso disparar um alarme que aciona um determinado evento. Tá certo? Então essa é a lógica do CloudWatch. Porque a ideia não é pegar, mostrar na tela do computador para o usuário, para o administrador tomar uma atitude. A ideia é que tudo funcione automaticamente, né, gente? Tá? Exemplo. Eu tenho uma máquina EC2, tá? E um banco de dados RDS. Tenho também um ALB aqui. Tá? Digamos que eu coloque uma regra seguinte. CloudWatch, vamos fazer o seguinte. Se a CPU dessa máquina tiver mais de 60% de carga durante 5 minutos, se o número de conexões simultâneas for mais de 10 durante 1 minuto, no caso do RDS, se o número de hosts íntegros for menos de 5 durante 10 minutos, né? Então, esse aqui é o alarme. Então, mais 60, me dá um alarme. Mais de 10, me dá um alarme. Menos de 5, me dá um alarme. Tá? E esse alarme vai o quê?
vai fazer um evento, uma ação, que é interromper, reinicializar, recuperar uma instância, reduzir ou aumentar a escala ou enviar uma mensagem do SNS, uma mensagem entre aplicativos. Tá? Então, esse alerta causa eventos. Tudo bem? Então é mais ou menos isso, CloudWatch. Bastante interessante. Né? Relacionado a isso, um dos itens que o CloudWatch ajuda é o quê? Na escalabilidade, ou crescer conforme a demanda. Tá? A diferença de escalabilidade para auto-scaling. Né? Auto-scaling, eu estou ali em tempo real, ligando e desligando horizontalmente as máquinas EC2 de acordo com a minha demanda. Escalabilidade é o seguinte, olha só, eu preciso crescer, eu tenho uma demanda maior de clientes, eu preciso crescer, tá certo? Então eu vou lá administrativamente, mexo na minha situação para eu contratar mais serviços para crescer. E na Amazon ou na nuvem, qualquer plataforma de nuvem, isso é muito facilmente feito. Tá? Então a escalabilidade está ali. Instâncias do EC2 e instâncias Spot também. Tá? A escalabilidade disponibiliza uma interface de usuário simples e eficiente que permite criar planos de escalabilidade. Né? Tabelas do Amazon DB, né? Tabelas e índices do Amazon DynamoDB. Tá? Então tudo isso pode ser escalado conforme as tuas necessidades. Tá? Réplicas e etc. Então, aqui ele está falando do auto-scaling, é aquele que trabalha em tempo real, tá certo? Então, digamos que eu estou com uma configuração básica, tá? Com tantos servidores rodando em paralelo aqui, e o LB cuidando disso. Tá? Se eu tenho um aumento, se eu quero um aumento na escala horizontal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e aumentar o número de instâncias no mesmo grupo. Tá? Quando é que isso aqui é legal? Quando o LB nota que esses caras estão sobrecarregados por meio do CloudWatch, tá certo? Então o CloudWatch vai disparar um alarme para ligar mais uma máquina para participar disso aqui, tá certo? Da mesma forma, ao contrário, se eu tenho pouca demanda, estou com muita ociosidade, eu desligo aquela máquina. Tá? Então a autoescala horizontal é bastante legal. O que mais? Essa escalabilidade permite que eu execute ou encerre instâncias com base nas informações normalmente do CloudWatch. Né? Registra novas instâncias automaticamente, com os load balancers e etc. É tudo encaixadinho, gente, porque como é que o load balancer funciona nessa história? Né? Quando eu informo o load balancer com quem ele tem que balancear a carga, eu não informo as instâncias. Eu informo o grupo de autoscaling. Ou seja, LB trabalha com esse grupo aqui de autoscaling. Então, se eu adiciono, se eu tiro, o grupo continua o mesmo. Tá? É diferente de definir individualmente as máquinas. Né? Pode também ser executada entre zonas de disponibilidade, porém numa mesma região. Tá bom, gente? Okay. Aí está mostrando também as vantagens numa estrutura on-premises. Eu tenho sempre a mesma quantidade de máquinas. Então eu tenho, inevitavelmente, tempo ocioso dessas máquinas. Já quando eu tenho auto-scaling, eu otimizo os meus recursos. Tá? Mesma coisa que o tráfego semanal. Se eu tenho um on-premises, eu vou ter que provisionar nesse nível aqui. Já com o load balance, eu posso... ele está dando o exemplo da Amazon, né? Que devido ao Black Friday, esse tráfego aqui aumenta em determinado mês. Né? Tem que provisionar tudo se eu estou on-premises. Tá? Tem que adivinhar? Não. Eu vou usar o quê? Um auto-scaling. Né? Com a escalabilidade automática, eu tenho o quê? Eu tenho uma configuração de execução básica, que cria um grupo de auto-scaling, e dependendo da política vai aumentar e diminuir de acordo com as minhas necessidades para criar minha resiliência.
certo? Um elemento básico do autoscaling é o AMI, que nós já vimos o que é. Tá? Que é uma imagem do HD das máquinas. Então tem lá a imagem. Se eu tenho a imagem, eu posso criar, né, e encerrar instâncias do EC2 que são idênticas às que eu preciso. Então é muito simples. Né? Tipo de instância também. Né? Quer dizer, quando eu defino um grupo de autoscaling, eu tenho que definir qual a imagem que eu vou usar. É uma única imagem para todas as instâncias do autoscaling. Qual o tipo de instância que eu vou usar, todas também vão ser iguais. Tá? Qual o security group que eu vou aplicar. Né? E quais as funções. A função aqui ele tem o significado de essa máquina ela pode acessar quais serviços da AWS. Tá? Mais ou menos isso. Tá? Em qual VPC que vai ficar, em quais subredes que vai ficar, qual o load balancer que vai usar, né? O que mais? Qual o mínimo de instâncias que eu vou querer e qual é o máximo, tá? E qual é a capacidade desejada. Pode ser um autoscaling programado, um determinado mês do ano eu quero mais máquinas, outro mês eu quero menos máquina, tá? Ou pode ser sob demanda. Aumentou o fluxo, aumentou o tráfego, vou ligar a máquina, vou desligar a máquina, tá certo? Então, vai obedecer o quê? Uma política de aumento de escala horizontal, tá certo? Mesma coisa, redução, quando for necessário. Então, esse é o autoscaling. Autoscaling dinâmico depende do CloudWatch, como a gente já havia explicado. E aí a gente tem uma revisãozinha aqui, né, do que a gente viu até agora. Ok? Laboratório que a gente vai fazer também em sala de aula. Laboratório de ELB, bastante legal. Tá? É muito legal esse laboratório. Tá? Beleza, e a gente termina essa apresentação. Não esqueçam que é obrigatório fazer a avaliação de conhecimento. E essa avaliação de conhecimento fica aqui, na plataforma, né? Logo depois é o último tópico da sessão, tá certo? A avaliação do 205. Boa avaliação, até o próximo vídeo.